Querido povo de Deus, estamos no tempo do Advento. E eu gostaria de refletir com vocês hoje algo que alguém me perguntou de uma forma bastante tranquila, livre, mas exatamente a partir das leituras que estão vindo nesta primeira e segunda semana do Advento. E também muito por causa dos Salmos. Por que Jerusalém está tão longe de nós, uma terra tão confusa? Por que tantos textos de Jerusalém? E o que tem a ver conosco? Achei muito interessante, porque essa pergunta surgiu logo depois de uma leitura orante do profeta Jeremias, no capítulo 22, versículo 5, que diz: eu vos mandarei o rei, o justo. Pois é, de fato, é importante, e vou à primeira parte da minha homilia explicar, por mais que depois vou fazer um pouquinho uma coxa de retalhos, explicando outros aspectos. Mas no primeiro, filhos, Jesus era de que nacionalidade? Judaica. Ele era judeu. E nós, cristãos católicos, herdamos a nossa base da fé no judaísmo. O judaísmo, com todo o Antigo Testamento, porque Jesus era judeu, foi a base para o cristianismo. E isso se dá após a ressurreição de Jesus, no Pentecostes, na ação dos apóstolos. Mas toda a nossa base, repito, toda a nossa raiz, toda a nossa cultura bíblica é do povo de Israel. O que ainda existe hoje, muito forte, a nação de Israel, os judeus. Digo isso porque, para compreender a promessa, a realização da promessa de Deus, nós não podemos esquecer o Antigo Testamento. Vamos na primeira leitura. A primeira leitura é do profeta Baruque. Pois é, muita gente não conhece, mas ele é um discípulo, um pós-Isaías. Mas qual o contexto que está o povo? Se você lembrar, o povo de Israel, eles foram, quem foi que recebeu a fé de Deus? Qual foi o primeiro patriarca? Você não. O pai da fé. Pelo amor de Deus, Jesus me chicoteia. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou José. Vamos repetir, pelo amor de tudo que é mais sagrado, meu filho. Vamos lá. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou José. E com José o povo vai para o Egito, e no Egito se torna escravo. E Deus suscitou um grande libertador, que foi Moisés. Diga sem medo, Moisés. E eles passam de um povo escravo para um povo livre, e recebem a promessa de Abraão, que é a terra prometida, que é a terra prometida que nós vemos lá, que está em conflito ali no mar Mediterrâneo. Acontece que o povo elege um rei. Qual foi o primeiro rei? Jesus. Saul, depois Davi. Mas eles ao longo do tempo se perdem. Davi foi o grande rei que fez a unificação das tribos. É tido como rei por excelência, tanto que na Terra Santa tem lá o Monte de Sião, onde tem o túmulo de Davi. Mas os outros reis
E o povo abandonou a Deus. Abandonando a Deus, eles se juntaram a atividades pagãs. Eles não obedeceram os mandamentos. E como castigo de seus atos, vem um rei grandioso, Nabucodonosor, rei da Babilônia, pega todo o povo e os leva de novo escravos. Estão entendendo? Levanta a mão quem está entendendo, eu estou falando grego. E quem não levantou a mão, pelo amor de Deus, levanta que me dá desgosto. O povo está lá escravo. Um povo que não tem direito de nada. É quando surge a primeira leitura. No ano 586, 530 para frente, antes de Cristo. Um povo que voltou a ser escravo, que não tinha mais direito de ser chamado nação, que não tinha mais essa identidade com Deus. O povo estava perdido, desanimado. O povo estava, como diz o Salmo, não tinha mais vontade nem de cantar os salmos, nem mais de louvar a Deus. No meio dessa desgraça, no meio desta catástrofe, no meio, qualquer semelhança mera coincidência com hoje, sem esperança, sem perspectiva, sem ânimo, Deus faz surgir profetas, dentre eles Baruque, que vem dizer: Israel, Deus se voltará para vocês, voltem-se para Deus, porque o que vai acontecer, veja a profecia que diz: Deus mostrará de novo a Jerusalém. Jerusalém é a capital para o Trump agora é Jerusalém a capital, mas no tempo era Jerusalém, a capital de Israel. Disse: Jerusalém está devastada, mas Jerusalém, por vontade de Deus, você voltará a brilhar. Povo de Israel, vocês voltarão a ter glória, não desanimem. Vocês sairão da Síria, vocês sairão da Babilônia caminhando a pé. Vocês serão devolvidos à sua terra. Vocês, quando estiverem a caminho, escute esse texto. Olha o que diz: os montes serão aplainados. Para quem está a caminho, para pensar. Para quem está a caminho, uma subida pesa? Pesa ou não pesa? Bom, tem gente que reclama da rampa. Pesa. Diz mais: os caminhos tortuosos serão endireitados. Vocês estão entendendo a primeira leitura? Porque senão não adianta nada o evangelho depois, você não entendeu. Estamos falando de um Deus que por Baruque diz: vocês sairão da escravidão e vocês retornarão pelo caminho até voltar à terra prometida, até Jerusalém. E Deus irá fazer o seguinte: os montes serão aplainados, vocês caminharão com segurança, os caminhos tortuosos. O que é mais fácil? Fazer um caminho tortuoso ou um caminho reto? Claro, tanto que muita gente se pergunta: por que esses caminhos, o engenheiro não fez um caminho reto? Ele seguiu o caminho dos burricos, os cavalos. Gente, isso aqui é cultura. Os cavalos iam aonde podia, então por isso eles eram circulares, eles tinham que rodar a montanha. O texto está dizendo: vocês caminharão menos, porque o caminho é reto. Pronto, entenderam? É uma promessa? Porque Deus quer salvar o povo de Israel. Deus quer salvar o seu povo. Nós, e aqui já estou atualizando, nós somos o novo povo de Deus da igreja, nascidos
no sangue do Cristo, no lado aberto do Cristo. Então tudo que Ele promete a Israel, entendamos que é uma promessa feita a mim, a você e ao grande povo de Deus. Coragem! Vocês estão vivendo momentos difíceis, não desanime, porque Deus lhes restituirá a honra. Perseverem em Deus, porque vocês poderão voltar a sentir a mão de Deus os protegendo. Impressionante que agora vem o Evangelho, agora você vai entender fácil. Passado muitos e muitos anos, aí o Evangelho, Lucas, que era médico, faz questão de mostrar, como se pegasse a folhinha, como muitos desacreditados, porque tem muita gente que não acredita. Eu pregava semana passada. Você fala do dilúvio, não acredita. Você fala do Mar Vermelho, não acredita. Você fala de sinais, não acredita. Você fala, não adianta, tem gente que não acredita em nada. Lucas sabia que vinha essa geração topeira. E disse, no tempo do império Tibério César, como que mostrando na folhinha. No tempo de Pôncio Pilatos, quando Herodes administrava, aconteceu o seguinte: Deus suscitou João Batista. Padre, eu não consegui juntar o tico e o teco. Qual era a promessa? Que as montanhas seriam baixadas, os caminhos tortuosos seriam endireitados para facilitar a chegada do povo à terra prometida. João, filho de Zacarias, filho de Isabel, no tempo escolhido por Deus, ele veio para, em sua vida, e João não era pequeno, não no sentido de tamanho, tanto que Jesus disse, não existe homem embaixo da terra que se assemelhe a João. João teve uma grande importância. Ele veio para aplainar os caminhos, endireitar o quê? O povo a se voltar para o cumprimento da promessa. Jesus, se antes era para chegar em Jerusalém, agora é para a chegada do próprio Deus. E como que João faz isso? Detalhe, onde que ele batiza? Primeiro, o que ele faz? Ele batiza, um batismo de conversão, dizendo ao povo de Israel, dizendo a mim e a você, não adianta, meu filho, não adianta ficar Senhor, 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 se não tiver conversão. Não adianta nada dizer que é da igreja, dizer que é Israel, dizer que você é batizado, dizer que você é católico, dizer que você é cristão, se não passar por um batismo de conversão. Diga, eu preciso de um batismo de conversão. Diga forte, agora sim. Eu preciso do batismo de conversão. Diga de novo. Eu preciso de um batismo de conversão pela terceira vez. Eu preciso de um batismo de conversão. O que é esse batismo? É mudar de vida. Para o povo de Israel, era ir até o Jordão. O Jordão é longe de Jerusalém. O Jordão é longe do templo. Significava para o povo, volte às suas raízes. Volte por onde vocês foram libertados. Por onde saíram da escravidão e entraram na terra prometida, que é o Rio Jordão. Quer dizer, volte ao teu amor primeiro. Volte ao Deus que te libertou. E hoje a palavra é super atual. Gente, tem muita gente pregando Senhor, Senhor, Senhor. Antes eram as heresias, o arianismo, o nestorianismo. Eu diria que a pior heresia hoje é o business. Há quem prega Senhor, Senhor por negócio. Há quem fala Senhor, Senhor descompromissadamente. Há quem fala Senhor, Senhor da boca para fora. E quem não fala? É preciso um batismo de conversão, uma mudança de vida, um voltar ao amor, um voltar às origens, um voltar a passar de novo pelo Rio Jordão. Ah, então é batismo, então é limpeza,
Não dá para servir dois senhores. Não dá, meus irmãos. Você não consegue dizer que serve a Deus, mas na primeira oportunidade do negócio, você tirar vantagem do outro. Não dá para dizer que é um bom cristão e não ter compromisso com a vida e ser favorável ao aborto. Não dá para você dizer que é um bom cristão se você não consegue ver o rosto do Cristo no outro que sofre. É preciso um batismo de conversão. O que nós cristãos precisamos passar é por isso: ir até o Jordão, ir até a bia batismal. Ah, estou entendendo, padre, ótimo. Ir até o Jordão, ir até a pia batismal e deixar a água que nasce do Cristo nos lavar, purificar e voltarmos a ser a igreja primitiva, agindo no Espírito Santo, testemunhando Jesus ressuscitado. Caso contrário, meus irmãos, a gente não convence mais ninguém. Se o mundo está se paganizando, cuidado, porque eu e você estamos indo juntos. É essa a mensagem de João. Por isso que é importante você voltar à raiz do judaísmo, a promessa do povo judeu. E João, aquele que veio para preparar para a chegada do Senhor. Faltam 2 domingos para o Natal. Por isso que João é forte. Ninguém vai celebrar o Natal realmente como é se não passar por um batismo de conversão. Eu falei que 3 comentários eu faria. Se nós queremos levar as pessoas a um batismo de conversão, eu estimulo que você, já é tempo de fazer a sua novena de Natal no seu bairro. Mas ninguém vai, você já tentou? Fazer no seu condomínio, no seu bairro, no seu prédio, aonde você mora? Você que está me acompanhando pelo rádio, pela TV, faça essa experiência da novena de Natal e proponha às famílias um batismo de conversão para um Natal mais santo. Segundo, quarta-feira, dia 12, nós celebraremos Nossa Senhora de Guadalupe. E aproveito essa missa para fazer um convite a todos que estão acompanhando. As missas serão transmitidas pela TV Evangelizar, mas o meu convite é que venham ao santuário. A primeira missa às 7h30 da manhã, presidida por Dom Hamilton, eu estarei em todas elas celebrando. De manhã já, 7h30 da manhã, traga suas intenções e venha pedir Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe, cure os doentes e ajude os desempregados. Segunda missa, ao meio-dia, a presidência de Dom Peruso, eu estarei junto. E depois, às 19 horas, a presidência do Padre Kleina, também estarei celebrando. Queridos irmãos, é a festa, é a solenidade da nossa padroeira, que todos aproveitem. Um terceiro aspecto importante: passar por um batismo de conversão. No outro domingo, o terceiro do Advento, acontecerá a campanha da evangelização. E por que eu estou falando? Porque eu acredito na igreja. Eu acredito na Igreja Católica. Eu acredito nos bispos, acredito mesmo. E por isso, a igreja vive de doações. Então, no próximo domingo, no dia 16, no terceiro do Advento, que as pessoas se preparem para serem mais generosas. Porque toda diocese, a sua diocese, eu estou falando para o Brasil, a sua diocese precisa dessa coleta, dessa campanha da evangelização, para fazer ações evangelizadoras. Meus irmãos, é fácil a gente cruzar os braços e dizer tá bom, mas sendo bem honesto, não tá bom não. Eu não me sinto em paz para dizer tá bom. Esses dias uma pessoa me disse: padre, para que você faz tanto? Jesus já salvou o mundo, você não vai salvar ninguém. Verdade. Falei, tá bom, eu acredito que Jesus salvou o mundo, mas eu não vou descansar enquanto não ajudar um pouco mais. Não vou descansar.
e nós não podemos nos dar por tranquilos. Nós estamos lutando não contra exército humano, contra os principados e potestades que estão roubando a fé dos nossos jovens, estão roubando a fé das nossas famílias. Por isso que eu tenho falado, temos que passar por um batismo de conversão. Amém.